Contar a história de Santana do Livramento, que completa agora 200 anos, é contar a história dos seus habitantes, das pessoas que desde o início viveram e construíram esta cidade, e das pessoas que ainda vivem e que estão fazendo história. Bom, eu como professor, operário do Lanifício Albornoz por um tempo, depois professor no Instituto Livramento, completei 30 anos nessa profissão, e paralelamente a essa profissão de professor, eu fui ator, diretor, autor de teatro, e também tive algumas participações no cinema. E daí escolho essas nossas participações como sendo parte da história de Santana do Livramento. A primeira vez que eu ouvi falar em teatro foi no teatro do professor Agapito, teatro do professor Miller e do amigo Rolim, o Peninha, junto com o Flávio, que fizeram uma peça chamada Homem, Filho do Homem. E foi um teatro incipiante, Santana do Livramento, que me chamou a atenção aquilo. Eu digo, puxa, eu acho que eu também posso fazer isso. E comecei dentro do Instituto Livramento, na sala de aula, a fazer o Grêmio Literário e a partir daí esquetes de humor no salão da igreja, e aí começamos a montar. Alguns alunos se somaram e criamos uma companhia de teatro. Inicialmente era TAI, Teatro Acadêmico Independente. Esse nome foi baseado no Teatro Tuí de Santa Maria, Teatro Universitário Independente. A gente sempre brincando, copiando uma coisa daqui, copiando outra de lá, criando as coisas, e a gente fez o nosso primeiro teatro. Era uma peça para ser apresentada no dia 1º de agosto de 1979, no Teatro Municipal de Ribeira, numa mostra internacional de teatro. No início, o Juremir Machado com a Vera, minha colega aqui da Academia de Letras, a Vera Machado, apresentaram Os Rebeldes. Terminado o espetáculo deles, entramos nós com o quarto movimento. E o quarto movimento contava a história da humanidade. Do começo à sua destruição. E eu tive a felicidade de que nesse espetáculo que a gente apresentou lá no Teatro de Ribeira, uma pessoa da plateia, chamava-se, puxa, me fugiu o nome, mas eu lembro agora, Ibanez Filho. O Ibanez Filho de Santana do Livramento, que trabalhava no Rio, São Paulo, era dono de teatro, trabalhava junto com o Chico Anísio, no Chico City, e tinha o seu teatro próprio. Ele disse para mim, Canabarro, nós precisamos fazer uma carpintaria nesse teu teatro. Nós temos que, algumas passagens têm que ser mais lenta, mais enxuta, e outras tu tem que fazer algumas incorporações de determinadas linguagens teatrais, e tu vai ter um bom espetáculo. E assim o quarto movimento durou bastante tempo, nós ficamos várias temporadas durante o ano, e resultou na peça O Bicéfalo, a verdadeira história do transplante, que quase deu certo, e essa peça foi premiada no 3º Festival Gaúcho do Teatro Amador, na região da Campanha, aqui em 1993. O governo Pedro Simão, na época, fazia esses festivais de teatro itinerante, que fez aqui pegando Uruguaiana, Livramento e Ribeira, essa regional. E a nossa peça ganhou melhor texto original e melhor ator coadjuvante. O melhor ator coadjuvante, por acaso, fui eu. Eu gostava de escrever, compor, dirigir e ser também atuante.
E essa peça alavancou o nosso teatro. Aí passamos a ser chamado de Companhia Teatral Lielense. Eu já estava sendo professor no Instituto Livramento e o grupo ficou maior. E com a peça O Bicéfalo foi uma alavanca do nosso teatro em Santana do Livramento. Outra peça que teve uma grande história e ficou nos anais aí é A Conversão do Diabo. Não é? Esse texto não era meu, mas era um conto universal que eu adaptei para o teatro. Leônidas Andreev era o autor desse texto, um russo. E enquanto eu, paralelamente, professor, fazendo teatro, também fui convidado pelo Olavo Saldanha, que era um grande dramaturgo de Santana do Livramento, que é o meu patrono na Academia de Letras. A cadeira 33 o patrono é o Olavo Saldanha Filho, e eu sou o dono da cadeira 33. E o Olavo montou o Julgamento de Lucro no Teatro Municipal de Ribeira, e essa peça ficou na história. Tanto é que essa peça fez um sucesso estrondoso conosco, que o meu grupo, juntando outros atores, nós remontamos a peça O Julgamento de Lucro. E depois, quando eu fiz uma oficina de teatro no SESC, também o Lucro voltou ao cartaz com os alunos da oficina de teatro. E a história de Livramento pode ser contada na parte teatral, que nós temos Nelson Diniz, que é um grande ator gaúcho que faz sucesso hoje aí e tem vários espetáculos teatrais e cinema. Ele era ator no Casa Vazia, que ganhou 5 quiquitos em Gramado. O Nelson Diniz começou conosco aqui, na Igreja Episcopal, com a peça O Quarto Movimento. O Bicéfalo me levou o Cleiton Echeveste, filho da terra, para o Rio de Janeiro, e hoje é escritor, produtor teatral, diretor de teatro e ator no Rio de Janeiro, com o seu grupo chamado CIA Teatral Pandorga, né? CIA de Teatro Pandorga. A Pandorga levou esse nomezinho Pandorga com essa tradição que Livramento tem das pandorgas, né? Festivais de pandorgas e etc. E eu diria que eu sempre fui e continuo sendo até hoje, só que a partir de 2007 eu parei com teatro. Mas eu me considero um homem de teatro. E a partir de 2007 eu comecei a ser convidado para participar de filmes, cinema. Mas a minha primeira participação em cinema foi em 83, eu professor, dando aula no Instituto Livramento, daqui a pouco me aparece assim, Freitas Lima. Entrou o Freitas Lima convidando a mim e outras pessoas do meu grupo para participar do filme chamado Tempo Sem Glória. Ia ser filmado num Super 8, uma bitola estreitinha assim de cinema daquela época, Super 8, depois veio o VHS, Super VHS, e hoje o filme digital, essa evolução cinematográfica. E o Freitas Lima me convidou para participar desse filme, e foi aí que eu descobri que eu gostava mais de fazer cinema do que teatro. E hoje eu estou sendo roteirista e já participei de mais de 10 filmes. Me destaquei como participante de Os Cabelos da China, num filme que nós começamos a filmar em 2006, 2008, quando eu participei também nos Cabelos da China, e 2010 foi filmado em Piratini, e 2012 sendo lançado o filme Contos Gauchesco, Simões Lopes Neto nas telas, da Companhia de Cinema, a Cinematográfica Pampiana, do diretor Henrique. E o Freitas Lima me convidou para o cinema em 83, depois nesse filme Lua de Outubro, que ele fez aqui em 90 e poucos, e depois culminamos com esse grande filme Contos Gauchescos.
Por esse filme Contos Gauchescos, eu fiquei um pouquinho mais conhecido, e aí apareceu um convite da Panda Filmes para mim participar no Tempo e o Vento. Eu participei do Tempo e o Vento em Pelotas, Bagé, e depois do Tempo e o Vento também fui convidado para fazer a abertura do 3º capítulo da série Animal, filmado em Minas do Camaquã, do Paulo Nascimento. E depois tive outros cineastas já de menos portes, assim como eu, amador, fazer o cinema amador, juntamos um grupo de pessoas e vamos apresentar o cinema, que foi aqui em São Gabriel. O Petrarca me convidou para fazer o filme O Fantasma do General. E esse filme está no YouTube, né? E, ultimamente, participando no filme do Giovanni Borba, Casa Vazia, que nós filmamos em 2019. O filme não foi passado ainda em Livramento, porque nós não temos cinema. Santana do Livramento vai fazer 200 anos e vai fazer 200 anos sem cinema. Sem uma casa de espetáculo, um teatro, por exemplo. Vai fazer... É uma pena que a gente vai fazer 200 anos e para pegar documentos e pesquisas disto, daquilo e coisa e tal, nós não temos museu. O museu está fechado. E a biblioteca pública também. Nós não temos um acervo até de documentos históricos para ser pesquisado. E o que me desagrada nos nossos 200 anos de história é que o acervo do Museu da Folha Popular, construído pelo grande Ivo Caggiani, que levou a vida inteira dele recolhendo tudo que era para fazer a história de Livramento. O camarada era candidato a vereador e ele já guardava um santinho dele para ir para a história. Outro candidato lá, prefeito, guarda o santinho para ir para a história. E assim publicou um livro, dá um exemplar aqui, coisa tal. E o Ivo Caggiani tinha um acervo muito grande de documentos e de história do povo de Santana do Livramento. E esse acervo agora está em Rivera. Foi doado para o Museu de Rivera. Parece que eles vão construir uma sala especial para ter o acervo da história de Santana do Livramento. E nós aqui no Livramento não temos uma casa para abrigar esses acervos. Bueno, parece que eu estou fazendo um pouquinho de cinema. Eu acho que sim. Isso é história. Isso fica registrado nos anais. E é assim que a gente conhece a nossa própria história. O Vitor Hugo conta a história dele. O Flávio conta a história lá do outro lado. O Edinho conta a história aqui. E juntando, mais as dos heróis, mais as das autoridades, e tudo que é feito e o que é desfeito, junta tudo e faz a nossa história. E aí vê quantos anos tem essa história. Vai ter 200 anos. 200 anos. 200 anos de história.